Oi, eu sou a Belle. E eu sou a Bia. Estamos começando mais um episódio do Pod Café. E como vocês podem ver, aqui não estamos sozinhas. Hoje estamos com a nossa equipe. Aqui vamos apresentar aquilo que a gente prometeu no último episódio, né? Da explicação. Eis aqui, Henrique. Mais conhecido como Clark. Ou Clark, para os mais íntimos. Eu faço parte da equipe do Pod Café também. E também faço parte do ministério que toda essa galera que congrega, que é o Ministério da Família de Deus. E é isso. Aqui temos Samuel, meu noivo. Os dias de glória vem, pessoal. Meu nome é Samuel, tenho 20 aninhos aí, um baby. Eu fui o último a chegar com essa galera aqui, a conhecer eles, mas graças a Deus o Senhor tem feito grandes coisas em mim, nesse ministério, né? Eu posso estar em comunhão com todo mundo aqui. Deus me deu um irmão, Deus me deu um projeto, Deus me deu uma família também, uma noiva também. Então eu sou muito grato por estar aqui, muito grato pelo que Deus tem feito na minha vida e também muito animado para poder seguir aí com o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. O Samuel já deu spoiler. Qual é o nosso tema de hoje? Comunhão. E agora, para começar, né, nossas perguntas, para você, Samuel, o que é comunhão? Comunhão, para mim comunhão, eu acho que mais do que um estado, tipo assim, estou em comunhão para mim é um estilo de vida, é uma escolha, né? Eu ando em comunhão, eu escolho estar em comunhão. Na Bíblia, ali em 1 João, vai falar sobre que se andamos na luz, então nós temos comunhão com Cristo e com os nossos irmãos, né? Então, comunhão é um estilo de vida na luz, onde todo mundo vê o que você faz, onde tudo que você faz clareia, né, a vida de alguém. Comunhão é você ter algo em comum. Então, se você tem algo em comum com uma pessoa, por exemplo, eu e Henrique, a gente tem em comum que a gente faz parte do mesmo ministério, então a gente tem essa comunhão. Só que a comunhão profética, a comunhão de Cristo, né, que está na Bíblia, é que a única coisa que nós temos em comum é Cristo. Então, o que me faz estar aqui, né, estar em comunhão com vocês, é Cristo. Então, a nossa comunhão ela é preservada não se eu gosto da Bia, eu gosto do jeito que ela faz o chá, ou se a Isa, das séries que ela gosta, mas a nossa comunhão é estar andando na luz juntamente com Cristo, sabe? Então, a comunhão para mim é um estilo de vida onde você imita a Cristo e, por consequência, eu vivo em comunhão com os meus irmãos. Eu estou em comunhão aqui com vocês, mas automaticamente eu estou em comunhão com a igreja lá da Indonésia. Por quê? Porque elas estão andando na luz e estão andando como Cristo. Então, eu também estou em comunhão com eles. Então, comunhão para mim é muito mais do que estar junto ou ter afinidade. Comunhão para mim é um propósito eterno, assim, do Senhor. Sou eu? Isso. Eu compartilho da mesma ideia, assim, do que é comunhão com Samuel. E para mim, comunhão também é fazer parte do corpo, do qual Cristo é o cabeça. E aí também a gente consegue entender muito isso de ser diferente de outras pessoas e estar em comunhão. Porque num corpo, cada um tem sua função, dedo, mão, braço e tal. Então a gente consegue ver que o corpo funciona todos juntos, ali está em comunhão com o corpo de Cristo, mas cada um com a sua função, cada um com a sua peculiaridade e coisas do tipo, mas todos crendo e andando no mesmo propósito, na mesma direção. E, na minha opinião, comunhão é Verdade. isso. Porque, tipo assim, os membros do corpo, tudo funciona para dar movimento ao corpo, né? Então, cada um tem a sua função. Minha mão tem a função de pegar o copo, meu pé tem a função de andar. Mas eles têm o mesmo objetivo, que é fazer o corpo se movimentar. E a gente também. A gente tem funções diferentes, mas tem o mesmo objetivo, que é amar o Senhor e buscar o Senhor. Pra mim também é as mesmas coisas, comunhão. Eu colocaria também como um propósito eterno. E eu vejo assim que comunhão, ela é algo que sai do coração do Senhor, sabe? Porque
Em todo momento, Ele sempre quis ter comunhão conosco e não existe uma vida com o Senhor sem comunhão. Não existe uma vida com o Senhor sem comunhão com Ele, nem comunhão com os irmãos, né? Então, pra mim, eu vejo muito como um propósito eterno também, algo que é fundamental, né? Sem comunhão, você não consegue acessar o coração de Cristo, e sem comunhão com os irmãos, você também não consegue. É muito eterno mesmo, porque, né, vamos dizer assim, depois da consumação desse século, a gente vai continuar em comunhão com Cristo, né? Então, é da eternidade. E antes também, o Pai, o Filho e o Espírito já estavam em comunhão, né? Passamos o homem, tudo. Quando Deus falou, haja ali, a gente entende que foi feito pela palavra, e a gente entende na Bíblia também que Cristo é a palavra. Então, o Pai, o Filho e o Espírito ali sobre as águas, né? Então, antes de ter alguma coisa, os três já estavam em comunhão. Sim. Depois que ter tudo, Continua. E aquilo que a gente falou de sermos um corpo também. A Bíblia fala pra gente ter o mesmo modo de pensar, agir. Não que, tipo assim, a gente vai tá pensando tudo ao mesmo tempo. Você tá pensando em comer alguma coisa também, mas não tá falando disso, né? Tá falando do mesmo ali, objetivo, do mesmo ponto onde a gente quer chegar. Então, em todas nossas diferenças, a gente vai ter o mesmo modo de pensar. A gente vai sempre partir desse ponto de que todo mundo está em Cristo e todo mundo ama Cristo. E é pra Ele que a gente vive. comunhão revela o coração de Deus, né? Estão olhando pra minha cara? Vocês deram todas as definições possíveis de comunhão, concordo com todos vocês. É isso. Caminhar sobre um só propósito, ter só um modo de pensar, caminhar olhando para Cristo, tendo o mesmo objetivo, né? E isso que vocês falaram é essencial. Eu acredito que o corpo de Cristo, como uma igreja, não igreja local, mas igreja de Cristo mesmo, caminha com um objetivo só, que é a eternidade. Então, comunhão é isso, né? Eu posso estar no mesmo lugar que uma pessoa e não ter comunhão com ela. É verdade. Ou posso estar longe e ter comunhão. E ter comunhão. Como o Samuca falou, né? Que eu posso estar em comunhão com a galera lá da Indonésia, que está no mesmo pensamento, na mesma caminhada que a gente. Comunhão, gente. Comunhão. E comunhão é só ter coisas em comum? Tipo, eu não conheço a Cristo, mas eu gosto das mesmas músicas que você. Isso se caracteriza como uma comunhão? Eu acho que é possível ter coisas em comuns e você até andar no mesmo pensamento com algumas pessoas. Um exemplo, você vai numa área profissional. Lá você vai encontrar pessoas que querem trabalhar, pessoas que não querem trabalhar, pessoas que enrolam, pessoas que tratam a empresa com desleixo, o serviço. Mas aí você quer fazer um serviço com excelência. E aí, automaticamente, outras pessoas que querem fazer o serviço com excelência se juntam a você. Então, você tem um foco, um propósito com aquela pessoa ali na área profissional. Você vai ter comunhão com ela? Você pode até ter, só que isso não assegura, isso não garante nada. Porque a qualquer momento ela sai do emprego e você acabou. Ou a qualquer momento você vai ser uma pessoa que trabalha desleixada também. Então, a única comunhão que a gente tem de que segura algo é de Cristo. Porque Cristo é inabalável. O reino dele não vai acabar. O reino dele não vai ter fim. Então, você pode ter coisas em comum com pessoas por um período de tempo. Mas agora, comunhão mesmo é só Cristo. É a única coisa que vai segurar. É como se fosse uma comunhão temporária. Né? Que se baseia em situações de trabalho, que se baseia em gostos. Tipo assim, eu gosto desse estilo de coisa, você também. Agora, a comunhão que a gente tá falando é uma comunhão eterna, né? Que ela não se abala por coisas fúteis, né? Mas ela se permeia assim. Sim, exatamente. Eu talvez não colocaria nem como nome de comunhão. Eu acho que a comunhão, quando a gente fala dela biblicamente, dá pra entender que o sentido dela é um só. Traz um sentido de família, comunhão pra mim. Sim, muito. Que é aquele laço, pra gente, pelo menos deveria ser, a família é aquele laço de comunhão maior, né? Mais seguro. Sim. Então eu acredito que Deus traga muito nessa ideia pro meio do corpo ali. Talvez eu gostar da mesma coisa aqui, pelo menos eu e Henrique, a gente gosta muito de Brooklyn Nine-Nine. É um gosto e talvez até uma coisa que a gente vai poder conversar, mas não traz uma comunhão pra gente, sabe? Mesma coisa eu e você, a gente gosta muito de Friends.
isso é finito, né? Uma hora a gente não tem mais o que conversar com o Friends, uma hora acaba. Uma hora acabou a série, inclusive. Sim, mas com Cristo não. Com Cristo não, é pra sempre. É nosso propósito eterno, né? A gente sempre tem o que falar de Cristo, né? Você sempre vai estar passando por uma coisa, eu também, e aí a gente vai se alinhando, né? É o que faz estreitar laços, né, na comunhão. Acredito que é. Não, você pode até identificar, tipo, o Henrique gosta da mesma série que eu, mas outros 500 o Henrique está passando pela mesma coisa. Sim. Isso gera uma comunhão profunda. Laço, Estreitar laços. Como meu amigo Henrique ama esse provérbio. Ferro afiando ferro. A comunhão é você sentir aquilo que o outro sente, mesmo sem você estar passando, né? Na pele. E você sentir mesmo. Sim. Sentir a dor. Por isso que a gente gosta bastante daquela oração, daquela frase que a Ariadna fala, né? Sobre eu sentir o coração do Senhor. Isso é estar em comunhão. Deus sentiu a dor do Filho na cruz, o Espírito Santo também, e tá todo mundo E a gente ali. quer sentir também essa dor, né? Sim. Sim. A gente também quer estar em comunhão, né? Exato. O foco da vida cristã é você estar em comunhão com o Senhor, né? Nossa. Aí o serviço, ministério, dom, tudo isso aflora. Uma profecia nada mais é do que você falar algo que Deus pensou sobre aquela pessoa, né? E como que você vai saber disso se você não tem comunhão com Deus? Partindo desse ponto, né, que a gente tá falando sobre comunhão, de passar por momentos difíceis e comunhão de verdade é você sentir a dor. Então, comunhão também é estar na dor. E quando Cristo fala assim, vem sofrer comigo, né? Vem partilhar comigo das dores. Então, ele tá chamando você para ter comunhão, para partilhar daquilo que ele sofreu ali, né? Assim, ele te chama para entrar nisso. Então, você não é um espectador. Agora você pode fazer parte, né? Não mais um espectador da cruz, mas fez parte da cruz também. Tanto da cruz, tanto da glória. Aquele que não morrer, não sofrer comigo, não vai Ele não pegar pegar a sua cruz. Exatamente. Aquele que não, dia após dia. aquele que não tiver comunhão na dor, também não vai ter comunhão na alegria. Sim. Comunhão não é só um estado, né? Não é só felicidade. Meu Deus! Meu Deus, Samuel. Uau! Surreal. É que eu lembrei do Monte da Transfiguração, Sim. multiplicação de pães e peixes, mas também no Getsemane ali, né? O homem chorando. Não, sim, também. E, por exemplo, teve lá da Transfiguração. E depois teve João aos pés da cruz. Ali chorando. O mesmo João que viu Cristo glorificado na Viu ressurreição, viu Cristo Cristo crucificado. ensanguentado, quase nu na cruz. E depois, João o único, né? O único que estava na cruz, o discípulo que estava ali, mas também o único que foi, né, em Apocalipse, né? Que foi para Nova Foi Jerusalém. quem trouxe toda a revelação. Estar em comunhão na cruz fez com que ele estivesse em comunhão na Nova Jerusalém também. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, Samuel. Suportar coisas que ninguém suporta te faz ver coisas que ninguém vê também. Né? Verdade. Comunhão. Tem muito segredo aí na comunhão, né? Sim. E aí tem que entender que às vezes vai dar uma estreitada, vai dar uma doída, mas nada se compara, né? Nada se compara. Pra você passar de fases, né? Sim. Talvez você vai ter que passar por dor, tem que ser esticado, que nem a gente fala, esticado. Coisa linda. Coisa linda, passar por dor, coisa linda. Chorando e Tiago semeando. Tiago fala, né? Chorando e Alegre-se semeando. quem passar por provações. Chorando e semeando. Trouxe Mas essa, é um né? privilégio poder compartilhar da dor de Cristo, né? Demais. É um Provar da privilégio. alegria que é sofrer com Cristo. Aí a gente volta pro álbum de Amado Timóteo. Você quer mesmo esse Esse evangelho. E a pergunta vai pra você. Marcos Teles. Marcos Teles. Ouçam, muito bom. Esse é Amado Timóteo. Amado Timóteo. Tem que entrar como uma das nossas indicações. Tem, muito bom. Muito bom. Amado Timóteo. E a gente separou perguntas, né? A gente conversou antes sobre esse episódio, cada um separou uma pergunta pra poder fazer. Já estão com as perguntas aí? Samuel Começa. tá. Vamos Eu começar. começo? Nossa, muito do nada assim. Sim. Tudo bem. Tudo bem. A minha pergunta é: pra vocês, qual é a relação entre comunhão e avivamento? Eita, agora. Caraca, Henrique! Dá pra desligar a câmera pra mim? Por favor,
pra eu meditar. Vou precisar diminuir 40 dias no monte pra essa. Eu preciso de pelo menos aí uma semana sem comer, só no cafezinho. E é porque eu me questionei isso e me pegou muito, então gostaria muito de ouvir de vocês. Posso? Entendeu? Por favor. Pode. Nossa, Jesus amado, me segura aqui. Pergunta difícil. Mas eu acredito que não existe avivamento sem comunhão. Para mim, não para mim, eu acho que isso biblicamente falando, todos os acontecimentos que a gente vê, que a presença do Senhor se estabeleceu em algum lugar, nós conseguimos ver também um corpo, ou talvez uma célula, uma igreja local, que todo o corpo estava em um só sentido, que era adorar ao Senhor. Eu costumo falar muito, não ligado diretamente ao avivamento, mas a gente vai no evento Anfim, né? E eu costumo lembrar muito do primeiro Anfim que a gente foi lá em Curitiba, eu e a Bia, no caso, que a gente entrou e a atmosfera mudou. Muito louco mesmo, que a gente tava pra fora da igreja lá, brincando, zoando. Quando a gente entrou, foi um negócio assim, a gente queria chorar. Já entrou bem com o coração meio quebrantado, esse negócio tava tipo, o Senhor tava ali. Sim. Mas não é por conta da F-Hop, não é por conta dos cantores, não é por conta de quem pregou, é porque o coração da galera ali não tava em ver alguém, tava no Senhor, entendeu? Então tava toda uma comunidade com um só objetivo, que era ver o Senhor e adorar a Ele. Sim. Então, eu acredito que o avivamento em si só venha nesse mesmo sentido, quando um corpo, ou talvez um país, uma igreja, ou o corpo de Cristo em si no todo, está voltado a realmente adorar ao Senhor, com o coração quebrantado, com aquela ideia das intenções do coração realmente voltadas ao Senhor, a ver o Senhor, e não o que Ele pode fazer. Real, eu concordo muito com isso. E também concordo que não existe avivamento sozinho. Acho que a gente nunca ouviu falar disso. A pessoa dos avivamentos lá que já aconteceu, que é bem conhecido, a gente não vê nenhum sozinho. A gente vê uma pessoa que começou assim, Deus, mas é aquilo que já falou aqui. Deus já estava fazendo algo naquele lugar com aquelas pessoas, sabe? Não veio do nada. Não veio do nada. E, por exemplo, se aquela pessoa que foi movida ali, que nem caso de... Eu esqueci agora o nome do homem, mas ele foi até de País de Gales, né? Ele foi levado a isso, aquilo que já estava no coração dele, e a proclamar. E de onde veio esse sentimento de proclamar? Por que ele tinha que falar? Se não por amor às outras pessoas, né? Então, vem muito desse lugar também. A gente foi fundado não para viver só. Por isso que Deus fez a mulher, fez ali os animais, depois povoou e multiplicou, né? Multiplica em si. Manda, né? Multiplicar. Então, não existe isso de avivamento sozinho. Então, a comunhão, ela vem também de um ato de amar o próximo, do amor, a poder proclamar, a falar. E você fala porque você quer que aquela pessoa seja salvo. Então, vem de um coração quebrantado e vem do ajuntamento da pessoa ali. Todo mundo com um só propósito, com um só coração. Então, não existe. Deus não quer levar uma pessoa só. Deus não quer que uma pessoa só se arrependa. Ele quer que há uma multidão. Que nem a gente falou ali. Quando Pedro estava ali falando pra galera ali em Atos, não foi foram 3.000, não foi? 3.000 almas. Não existe isso. Então, o Espírito vem pra pessoas, assim. Uma pluralidade. Eu acho que se você vê na Bíblia Deus estreitando laços ou arrumando altares, cidades, reinos na época, você vê que é uma preparação para um derramar, né? Para algo, né? Então, concordo que sem comunhão não existe avivamento. Concordo também que o avivamento também traz mais comunhão ainda, né? Porque eu lembro de uma época que eu estava na igreja, assim que eu cheguei na igreja, e um exemplo, eu era da Universal, então todo mundo sentado ali quietinho, o pastor falava, acabou. Mas lá na igreja o pessoal tem a prática, né, e a liberdade, graças a Deus, o momento de um mover ou de uma adoração, as pessoas levantam, e às vezes até intencionalmente, né, incitado ali pelos pastores, levante e dê um abraço, menino com menino, menina com menina, dê um abraço, ore pelo seu irmão, né, declare uma palavra sobre ele. Ou então, quando as pessoas se sentindo mesmo, aí eu lembro que comecei a orar, falei, Deus, eu quero
servir também essas pessoas, sabe? Eu quero ter algo para falar, se alguém vir falar, ou eu quero, no meio ali de um mover, eu quero olhar para uma pessoa e falar, cara, eu vou entregar aquilo para ela, eu vou amar, eu vou servir ela. E esse sentimento de comunhão, de querer servir, me fez buscar um pouco mais, estar mais sensível até meu dia de culto, eu quero estar mais sensível para ali, eu quero poder transbordar na vida de alguém, sabe? Então, esse sentido de comunhão me trouxe um avivamento particular. E claro que o Luciano Subirá falou isso uma vez. Ele falou assim, você esperar um avivamento da igreja não é desculpa para você não viver um avivamento só, sabe? Então, tipo assim, eu tô esperando o avivamento da igreja, mas eu estou avivado? E aí nada mais é do que um grande avivamento que o Senhor vai fazer, é várias pessoas. Um avivamento em comunhão, entendeu? Vai gerar esse grande boom do Senhor, sabe? Exato, e de onde vai vir esse avivamento se não do amor? Não, do amor, né? De um servir o outro, de um estar ali. Você vai ver em Atos ali, o forte de Atos não é que eles estavam todos juntos, mas que eles estavam no mesmo espírito, né? Esse é o forte de Atos, é por isso que houve, né? Mas eu creio muito que para um avivamento acontecer, a igreja brasileira precisa arrumar a comunhão dela. Com certeza. Nossa, cara. Demais. Pensar, o corpo pensar de maneira igual, né? Cara. Viver Olhar para a mesma mesma direção. Sim, a gente vê que tá muito quebrado, né? Muito quebrado. Verdade. Muito quebrado. E assim, você vai lá pra Bíblia, né, em Joel, tipo assim, antes do avivamento que antecede, ele dá uma palavra pra nação e ele fala, chorem os ministros, declarem jejum na nação. Então é tipo assim, não é o Henrique que tá errado, a nação, o corpo tá errado. Então o corpo vai estar em comunhão novamente. E aí eu vou entregar algo pra vocês, senão não vai ter nada. A gente vê também ali, ó, várias vezes no Antigo Testamento, antes de coisas grandiosas acontecerem, arrependa-se, voltem-se ao caminho do Senhor. E aí entra... Esqueci de pano de saco toda vez. Avivamento nada mais é do que você estar em plena comunhão com o Senhor. Só que não tem como você, igual a Bia falou, em plena comunhão com o Senhor, você não está em comunhão com o seu irmão. Jesus, ele fala, se você tem algo contra o seu irmão, você nem oferta, cara. Tu não vai nem no altar. Primeiro tu acerta a sua vida com o seu irmão, depois você vai entregar. E como você quer ter um mover se você ainda tem rixas com o meu irmão? Se eu vou ter rixas com alguém do corpo? Como que eu quero mover do Senhor? Eu quero um movimento se eu tenho muros construídos ainda, né? Não tem como. Então eu acho. A importância da comunhão, provavelmente, é que sem ela não tem. Não existe. Não existe. Totalmente. E tu? E eu? Homem que fez a pergunta. Destruiu a gente, tem que ser destruído também. Não, eu fui destruído primeiro. Oxe, fez pensar, hein? Fez pensar, isso aí, ó. E eu tô pensando até agora. Porque ver visões diferentes, né? Traz uma perspectiva diferente. Mas eu penso assim, qual que é a maior promessa e profecia de um avivamento que a gente tem? A dos últimos dias. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. E Cristo vai voltar para uma igreja, para uma noiva que está em plena comunhão, que está adornada, que está limpa. Então é essencial que para um avivamento, que para a volta de Cristo, a igreja esteja em plena comunhão. Concordo. Então para mim é fundamental, é essencial e não tem como ter sem antes ter uma plena comunhão. Não tem como Cristo voltar sem antes a igreja estar em comunhão. E até eu li um livro que é o Avivamento de Azusa, e você observa, e não só de Azusa, se for ver Jesus Movement ou do País de Gales também, sempre antes de um avivamento acontece grandes períodos de intercessões pesadas. E não é de um homem, é de uma comunidade, sabe? É de uma comunidade de pessoas em comunhão, intercedendo e chorando e clamando no Espírito, sabe? Então a gente vê que estar em comunhão é fundamental para que isso aconteça, para que um avivamento aconteça. Que nem a gente falou, Deus já estava fazendo algo, né? Deus já estava fazendo algo naquele lugar, Deus já estava presente. Depois só... Em Atos 2 mesmo. Para Atos 2 acontecer, demandou dos discípulos estarem juntos em oração, intercessão, todo mundo esperando Deus fazer algo. E nem, eles nunca souberam quando Deus ia fazer, né? Eles não sabiam e nem o que ia fazer. Ele só falou, o Espírito vai descer, vocês vão ser revestidos de poder. É que nem a gente não sabe exatamente como vai acontecer. A gente só sabe o que vai acontecer. Que vai derramar. Ele só não pode distrair, né? Eu acredito. A gente ouve profecias do avivamento do Brasil há mais de 25 anos aí. E o que acontece? Por que a gente ainda não recebeu? E uma vez a gente foi cantar em um lugar, foi louvar em um lugar,
E o moço falou, a gente ainda não viveu o avivamento porque nós não vivemos em comunhão. Sim. E aí a gente se distrai e sai do propósito, para de olhar para o propósito. E aí ele falou exatamente isso. Nossa comunhão como corpo tem que ser o propósito. Sim. E o propósito é o Senhor. E aí pronto, acabou. Mas é verdade. Me desliguei do propósito. E Deus faz isso. Quer dizer que a igreja não está em comunhão, então vai atrasar o avivamento? Mostra lá na Bíblia, o povo dando volta no deserto, porque não estava pronto para sair da terra. Deus não tem problema nenhum. E Deus calcula tudo, filho. Deus não vai se atrasar. Mas a gente tem o poder de atrasar promessas, atrasar vitórias, assim, atrasar estações da nossa vida com o Senhor por conta de prolongar. Sim. Claro, isso é bíblico. Porque não podemos ser filhos mimados, né? Com a gente vai receber sem estar pronto. A gente não conversou deu sobre tempo, isso agora. então agora eu tenho que dar mesmo, né? Não. Chegou 18 anos, eu vou dar o carro pra Isa. Opa, se eu tivesse meu carro com 18 anos, não teria mais. Graças a Deus, Deus esperou até os 20. Deus não faz nada pra estar sozinho, né? Não. Se fosse assim, Deus tinha falado com Moisés e Moisés estava salvo sozinho. Não precisava voltar pra falar com o pessoal, né? Pra estar ali insistindo, gente. Deus insistiu tanto naquele... E insiste na gente também. Mas estava insistindo tanto naquelas pessoas para que elas viessem a entender. Sim. Isso é comunhão. É você estar ali insistindo, você estar persistindo, ali permanecendo, né? Eu até lembrei agora, você falando de Moisés, né? Qual é um papel, assim, de um líder, de uma pessoa, um exemplo na comunhão, né? Porque... que é um exemplo maior de um intercessor do que Moisés, claro, Cristo não é incomparável, mas Moisés ali, quando o povo fez o bezerro, Deus falou assim, o seu povo, Moisés, o seu povo, Deus queria fulminar, matar, e Moisés ali intercedeu pela comunhão do povo, quando Deus falou, eu vou enviar um anjo, eu não vou no meio de vocês, eu não posso andar no meio do povo. Moisés intercedeu, então se você não vier, tiver comunhão conosco, Deus, eu não quero, sabe? Não sai daqui. Não vou, então olha só, um papel de um líder, de um exemplo é zelar, né, pela comunhão do povo com Deus. Você não quer que não tá sozinho. Não pode, né? Não tem essa opção. A gente vê isso desde o princípio mesmo, né? Ali o Samuel citou o Senhor, o Espírito Santo e Jesus criando. Mas logo de princípio a primeira coisa que ele fala sobre o homem é não é bom que o homem ande só. Sim. E aí ele faz a mulher. Sim. Não tô falando que é só esse tipo de comunhão, né? Mas ali, ele trouxe... Mas ele justamente fez assim pra multiplicar, né? E ele próprio andando ali com eles dois, né? Se fosse assim, ele só jogava as pessoas ali. Sim. Viva! Por que não é bom que o homem esteja só, né? E fala também, né, que para proporcionar uma auxiliadora, né? Então isso já mostra uma necessidade, né? Não é bom que seja só e aí envia uma auxiliadora. Porque precisa de um auxílio, ninguém consegue viver sozinho, né? Sim. O homem é... E aí você vai ver isso em todas as culturas. O homem é um ser, né, que precisa... Ele é carente, necessitado de comunhão, necessitado de convivência. Não tem como. A gente não consegue viver na nossa natureza. Ainda mais quando a gente vai pra Cristo, aí que não consegue. Sim. Verdade. E quando se afasta muito, dá pra ver já. Pra se perder. Nossa, porque você vai se afastando do corpo ali. Aí depois se afasta de Cristo. Porque aí tem gente que acha que consegue permanecer assim, ligada na palavra, essas coisas, sem estar na igreja. E isso traz importância, é verdade. A comunhão, porque, né, que é tão importante a gente estar dentro de uma igreja local. Verdade. Aí você se afasta das pessoas, aí consequentemente você se afasta de Cristo e você vai vivendo uma vida, já não sabe mais como que tá. Porque esse é o primeiro passo, né? Começar a se afastar das pessoas, começar a perder a confiança em contar as coisas para as pessoas, começar a ver o irmão com outros olhos. Não posso contar com você porque você não vai me entender. Você é falso. Sim. Aí, consequentemente, olha para Deus da mesma forma, né? Um dos maiores problemas mesmo que tem é a falta de comunhão mesmo, né, cara? Falta de comunhão, falta de ser corpo, né? Sim. E só que aí, uma das coisas que eu aprendi já tem um tempinho aí, logo, assim, 1 ano talvez, e aí me chocou muito, né? Quando fui ver, assim, que a salvação não era individual, né? Eu vi. Salvação não é individual. Também. Isso me pegou. Opa, peraí. Sabe uma coisa que tu acredita a tua vida toda? Sim. Aí escuta ali. Todo mundo fala isso, né? Todo mundo prega isso. Salvação é individual. Aí você fala, opa, você só aceita que é individual. Aí do nada alguém vem e fala, não é não. Aí eu, tá errado. E na palavra, né? A gente fala isso, mas assim, por que a salvação não é individual?
Porque Deus não vai vir salvar um fulano ou um ciclano, né? Ele vai vir salvar um corpo. E um corpo congrega, um corpo tem comunhão. Então, se você está na sua casa falando que você está em comunhão com Deus, você não está. Você não está. Sim. Porque você não faz parte do corpo. Você não ceia, você não tem irmãos, você não tem comunhão. Então, a salvação não é individual. Não tem como você ter comunhão com o Senhor e não ter comunhão com seus irmãos. A escolha, tudo bem. Só que se manter, igual a gente acredita que a salvação, você tem, você ganha, mas em algum momento você pode negligenciar ela, né? Sim. Então, para você, aí até Paulo fala, desenvolva a salvação, desenvolva a sua salvação. Então, para mim continuar desenvolvendo a minha salvação, eu preciso estar em comunhão. O meu irmão, ele se torna responsável, né? A gente se torna responsável de um ajudar o outro, de caminhar, de um zelar pela salvação do outro. A salvação não é individual. Deus não vai vir te buscar, cara. Não é só você. Não vai vir. E acho até que quando a gente está em comunhão com Deus e com o corpo, a gente sente uma necessidade de apresentar isso para mais pessoas. Sim. Isso vira um anseio no nosso coração mesmo, né? O evangelismo, ele surge total desse anseio de propagar a palavra do Senhor. Sei lá, não existe. Pra mim não faz sentido eu estar em comunhão com Cristo e eu não compartilhar isso que é tão bom pra mim. Verdade, né? Quando a gente tem revelação, a gente quer que outras pessoas saibam. Sim, todo mundo gosta de falar uma boa notícia, né? Verdade. Até lembrei agora da questão do evangelismo, que eu cheguei nos pastores e falei assim, eu vou ficar maluco se eu não sair na rua e pregar amanhã. Eu falei, eu vou ficar maluco, eu preciso. E vinha muito na minha mente assim, eu tenho que evangelizar, eu tenho que começar a pregar na rua, eu tenho que começar a falar com pessoas. Só que aí eu pensei assim, pô, só eu tô queimando ali, né? Na igreja não tinha um trabalho focado nisso. Aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Eu não tenho estrutura. E aí eu pensei assim, caramba, eu não sou filho único, sabe? Então esse desejo não vem de mim, porque eu não quero me expor num ponto na avenida ali onde todo mundo vai me ver, gritar, poder ter várias consequências. Eu não quero me expor, então eu sei que é um sentimento que vem do Senhor. Se vem do Senhor, Ele não está compartilhando só comigo. Sim. Ele tem outros filhos que compartilham, sabe? Sim. Então eu cheguei na liderança e falei, olha, eu tô com essa vontade, só que eu sei que eu não consigo, eu não posso e eu não quero fazer sozinho. Não consigo, não posso, ai de mim, e também não quero. Eu quero compartilhar. Então a gente começou um projeto lá de evangelismo que gerou muita coisa já. Juntou uma galera. Juntou uma galerinha e eu não sou filho único, né? Aqui os 4 participam também do evangelismo. Uma bênção mesmo. Isso. Uma bênção. E eu posso provar que o Senhor já estava trabalhando no coração. Tipo assim, antes de você falar, o Senhor já, tipo, queimava no meu coração e no deles também. E de várias outras pessoas. Acho que a gente já chegou até uma das conversas do carro e falar, nossa, faltava só isso, né? A gente precisava ir. E você vê, né? Tipo, a gente precisa, até pra fazer a obra do Senhor, tá com uma pessoa. Quando Jesus chama os 12 e depois ele manda de 2 em 2, por que eles não foram sozinhos? Poderiam ter ido sozinhos. Verdade. Poderiam ter ido, né? Mas é bom que não, né? É bom que, não esteja sozinho. Porque às vezes você tá em comunhão, você percebe algo que eu não percebo. Sim. A gente vai se ajudando, a gente ora por algo que você tem no seu coração e eu tenho no meu, e a gente junta, né? Faz um combão. Um combão. Mão do Mac. Uma amassada, hein? Para Samuel. Oi? Quem é que faz fazer a próxima pergunta? Eu? Nossa, ele vai lançar uma bomba que eu não tô lembrando, né? Misericórdia. Meu Deus. Não, uma pergunta simples. Não, a tua foi uma bomba, A cara. dele Tua foi. foi. a Eu dela- acho que não há mais bomba depois dessa. É, eu acho que não, tá vendo? Você tinha que ser o último. Acho que Eu foi sei. esse aqui. Tinha, o homem foi. Meus neurônios já queimei agora, já com a sua, já. Agora é só o resto. Só. Sim. Sim, Vai, sim, manda. Eu ia perguntar pra vocês, a opinião de vocês, o que a comunhão gera? Aí tem 3 partes. O que a comunhão gera em mim, né? O que estar em comunhão gera em mim. O que a comunhão gera no ambiente, né? E aí também nessa questão do corpo também. E a outra parte? Não, essas são as suas partes. Em mim, no ambiente e no corpo. Tá. Quer responder primeiro? Na verdade, eu não queria, não. Vai ser... Eu respondo, posso responder. Só me dá um... Deixa eu encaixar as pecinhas aqui. O que a comunhão gera em mim, no ambiente e no corpo. Sim. Tudo bem. Tá, em mim,
a comunhão me gerou anseio. Anseio. Eu falo isso porque, por exemplo, no começo do ano passado, quando eu estava começando a entender um pouco mais as coisas assim, foi quando eu comecei a me aproximar mais do Samuel, e a gente começou a compartilhar mais dessa comunhão. E a gente ouviu a voz dele, né? Quando começaram a ouvir minha voz. E eu não tinha um relacionamento tão profundo com Cristo. E aí, por estar em comunhão com Samuel, que já tinha uma maturidade espiritual maior que a minha, que já sabia mais de algumas coisas, isso me gerou um anseio de querer saber mais também, de procurar mais, enfim. Então, em mim, estar em comunhão gerou um anseio. E aí, no ambiente, eu creio que parte muito daquela questão do avivamento, daquilo de estar em comunhão. Quando você está em comunhão, a presença do Senhor vem, sabe, de uma maneira transformadora para todo mundo se sente igual, os moveres que tem no culto, enfim, em lugares, avivamentos, coisas do tipo. E para a igreja, eu creio que estar em comunhão, quando chegarmos numa plena comunhão, gerará a volta de Cristo, sabe? Porque a gente estará plenos, assim, em perfeita comunhão. E isso é o ambiente não, né? Mas é a condição para a volta de Cristo. Tá em plena comunhão. Acho que é isso, pensando assim, muito rápido. Essa questão do ambiente eu falei, porque, por exemplo, quem aqui já talvez não estava num restaurante da hora, um local muito legal, uma condição boa, e você só queria sair correndo dali? Sim, muito. Verdade. Porque eu não vou me expor. o que Deus tem falado comigo aqui não é sobre um ambiente, sabe? Não pode ser. Sim. Não pode ser. Porque eu posso estar no Terraço Itália, eu posso estar no shopping. Posso estar num lugar incrível e eu querer sair correndo de lá, aquilo tá me sugando aqui no ambiente. Como eu posso também estar num banco, numa praça com calor, com pernilongo, com sede, e eu posso querer passar o dia todo ali, sabe? Então eu acho que a comunhão ela tem o poder de transformar os ambientes, né? Outra coisa é você estar num lugar em comunhão com uma pessoa, né? Outros 15. E aí igreja pode estar pequena, grande, calor, não sei o quê. Mas você estando em comunhão, aquele ambiente ele se torna atrativo e confortável para você, sabe? Então, para mim, a comunhão ela tem o poder de transformar o ambiente, sabe? E a falta dela também. Então, talvez... E aí você pode até... Eu já estive em igrejas, em lugares que é uma igreja legal, mas sem comunhão, ali tava me sufocando, sabe? Aquele clima, aquele lugar me sufocava. Então, tanto a falta de comunhão, tanto a comunhão, ela muda o ambiente. Tem esse poder, sabe? Eu creio nisso. Em mim, Ele tá respondendo. Já vai. Agora já começa. Ele já falou em ambiente, falta nele e no corpo. Vai lá. Olha, em mim gerou muita exposição. Isso foi ruim pra mim. Eu me senti... Mas eu digo, foi ruim, tipo, matar o Samuel, entende? Sim. Bom pro Samuel, filho de Deus, mas pro Samuel me pegou um pouco, sabe? Porque é impossível eu andar com o Henrique, tá em comunhão com ele, e ele, naturalmente, ele vai olhar como eu olho, assim, pra Bia e fala, o que aconteceu? Tu não tá bem. Sim. E aí, por estar em comunhão, a Bia vai ter que se expor pra mim. Eu vou ter que me expor pro Henrique, sabe? E isso é difícil, ninguém quer passar por isso, sabe? A exposição é um pouco complicada. Mas a comunhão, em mim, ela gerou muita exposição. De eu chegar e uma coisa que não era natural de falar, não tô bem. Sim. Não tô bem. E ninguém quer fazer isso, né? Todo mundo, a gente só quer contar boas notícias, né? Falar, olha, eu tô bem, tô vivendo isso, pá. Mas chegar assim, Henrique, quebrei. Quebrei, Bia, não tô bem. Então, ela gerou muita exposição. E aí, todo mundo já ouviu aquele hino, né? A tua mesa cura, né? Aqui tem vinho e pão. Olha, nem todo mundo. Nem todo mundo. Já é. Ó, Tamires Garcia, a sua mesa é cura. Eu acho que na comunhão, quando você se expõe, ou você é curado ou você morre, sabe? Quando eu chego pro Henrique, tô passando por isso. Querendo ou não, o Henrique sendo filho de Deus, o Henrique tem o poder de gerar vida ou me matar ali. E a gente, quantas pessoas já não morreram numa comunhão, né? Numa comunhão. De uma liderança, de uma pessoa que falou, agora você tá de banco, você tá afastado, você tá recluso, você não presta, sendo que... Mas isso aí é uma exclusão. É uma exclusão da comunhão. E isso mata. Mata. Isso mata, sabe?
Isso mata demais. Ali na passagem da mesa, quando Cristo está falando, na mesa, na ceia, na última ceia, tem 2 traidores. Tem 2 traidores lá, Pedro e Judas. E os 2 são expostos. Judas, quando Cristo entrega e fala para ele, ó, o que você tem que fazer, faz depressa. Ele entrega o pedaço de bocado, né? Mostra pro povo ali que ele é o traidor. E quando Pedro fala para Cristo, ó, eu não vou te trair, não sei o que, e Cristo fala, depois do galo gritar, até que o galo cante 3 vezes, você vai me trair. Então, tem 2 pessoas ali sendo expostas na mesa, na comunhão. A questão é, na mesa, na comunhão eu sou exposto, mas o que eu faço com essa exposição? Eu sou constrangido, sou exortado, sou curado, ou eu levanto da mesa e saio, sabe? Judas levantou da mesa e saiu, Pedro ficou. Então, na mesa, na comunhão, você é exposto, e a questão é, como eu vou lidar com essa exposição? Como eu vou lidar sabendo que o Henrique conhece os meus pensamentos mais sujos, sabe? Como que eu vou lidar? O Henrique vai saber isso de mim. E como que o Henrique vai lidar isso? Exatamente, como isso te deixa frágil e como isso me dá um poder, né? De poder usar isso contra você. Exatamente. Então, nossa, esse tempo de mesa, isso tem tanto poder de ferir como gerar vida. Como gerar vida, porque a comunhão gera exposição, né? Gera exposição, não tem jeito. Eu vou estar, a mesa, né, gera exposição. Porque por mais que às vezes eu finja, eu esconda, uma hora a Bia vai vir um resquício meu que eu não vou conseguir esconder. Por mais que às vezes eu monte um personagem... Não tem como esconder. Não tem como. Na verdade sempre aparece. Na mesa, com o tempo, não tem como. Tudo vai aflorar, sabe? E aí é onde você cura, você mata, você abraça, você afasta, né? Todos nós somos responsáveis, porque quem aqui alguém nos chamou e falou, ó, não tô bem. Quem aqui? Todo mundo já, né? Alguma pessoa já chegou, né? E o que você lida com isso? Você sai falando, você traz para perto, você abre a Bíblia e você aconselha, você fala o que você ouviu da cabeça, você fica receoso com aquela pessoa, né? A comunhão, para mim, ela traz muita exposição. E aí a gente precisa urgentemente aprender a lidar com isso. É por isso que primeiro é a comunhão com Deus, né? Isso. Precisa ser muito forte. Porque aí, depois, quando você tá com comunhão com Deus, tudo que você fizer na comunhão com seu irmão vai ser pautado na sua... Né? Sim. Que nem nessa questão de falar sobre a pessoa vir falar pra você que não tá bem, ou a pessoa vir falar pra você que fez tal coisa. Confessar. Eu, sabendo de quem eu era e como Cristo fez em mim, como que eu vou lidar com a pessoa? Sendo que eu sei que eu sou... Sem Cristo eu sou um caco, que eu fiz coisas piores. E que Ele me perdoou, e que Ele continua me perdoando. Sim. E essa comunhão entre eu e Ele, eu vou e falo pra outra pessoa também. Tipo, olha, Cristo fez isso comigo e faz isso com você. Então, muito desse lugar de você entender o que você é, né? Da onde você saiu, né? E é muito bíblico isso. Muito. Uma coisa que me marca, eu tenho até... Isso tem, às vezes, uma oração com alguém, um aconselhamento. E Jesus fala assim, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Cara, Cristo dá o poder de, na comunhão, você olhar para uma pessoa e falar, meu, eu te perdoo. Sabe? Tira esse fardo, tira esse peso. Mas por que eu tenho esse poder? Porque Cristo fez isso comigo. Então eu posso dar aquilo que Cristo me deu. De olhar para uma pessoa e fazer com que ela se sinta perdoada. E aí, para agir o perdão, também Jesus fala, né? A Bíblia fala, de confessarmos uns aos outros. Sim. Confessou, tem a confissão, pode haver o perdão. Se não tem, Não tem como, sabe? E até é perigoso você ficar retendo, né? Porque isso acaba matando você. Você vai lidando com aquilo sozinho e Cristo fala para confessar, para buscar o apoio de outros irmãos para vocês orarem juntos. E você retém aquilo e aquilo pode acabar uma hora te sugando, te matando, te afastando. Né? Por isso que é tão bom a gente poder confiar nas outras pessoas, né? É verdade, isso aí já não entra nem numa questão de salvação por si só, né? Mas, por exemplo, Cristo perdoa nossos pecados, mas para gerar cura, a confissão é essencial. E acho que fala muito sobre isso que ele falou, sobre como falar isso. E eu tenho aprendido muito isso durante esse ano, assim, que assumir os erros e falar, pedir ajuda e auxílio traz muita cura. O problema que a gente está vivendo e coisa do tipo. Muito mesmo. Muito. Eu passei muito por isso já.
Porque às vezes a gente, sem essa parte da comunhão, do confessar, né? A gente acha que a gente consegue sozinho. E aí a gente cai de novo nas mesmas coisas. Sim. Complicado. Sim. É isso. Agora, no corpo, eu acho que uma coisa também que eu aprendi no corpo a comunhão gera multiplicação, sabe? Todas as vezes que, assim, Jesus, a multiplicação dos pães, aí você tem ali as da viúva, né, de Elias e Eliseu, eles estão em comunhão ali, né, 2 ou mais pessoas, e o Senhor faz com que aquilo superabunde, sabe? E aí no corpo, Paulo vai falar, um vem com salmos, outro vem com palavras de sabedoria, um vem com profecia. Sim. E aí, eu sozinho não tenho capacidade, mas aí o Henrique vem, e ele traz alguma coisa, a Bia, a Isa. E aí aquilo que era pouco, aquilo que era escasso, quando você se junta, você põe aquilo em comum, aquilo vira uma abundância, sabe? Sim. Eu creio muito nisso, no que a comunhão pode gerar no corpo de Cristo no Brasil, na nossa igreja, no que tem gerado também na nossa igreja, né? De pessoas, de estar todo mundo participando, de estar todo mundo orando ali junto. E aí o que o Henrique não conseguia fazer sozinho agora, em irmandade, em comunhão, ele consegue, sabe? Então eu creio que Deus tem muito poder de multiplicar, mover, multiplicar ações, dons, alegria, amor, tudo isso na comunhão, sabe? Sim. Tudo isso. Um exemplo, eu sempre gostei da Bia, né? Um exemplo, achei ela sempre uma moça bonita, mas aí quando eu comecei a ter intimidade com ela, quando a gente foi visitar o Matheus, eu tive um único dia que eu tive uma comunhão além com ela e eu me apaixonei por ela. A comunhão com ela gerou uma multiplicação aos sentimentos que eu tenho, né? E mesma coisa com o Senhor. Eu sempre fui crente, Jesus era um cara muito legal, mas aí no dia que eu quis ter comunhão com ele, que eu fui mais a fundo, que eu fui conhecer ele, eu fiquei apaixonado, né? Fiquei apaixonado. Aquilo me mudou. Então, a comunhão com pessoas, né, no sentido geral, ela multiplica aquilo que você tem, né? Pode usar o Henrique como exemplo também. Eu também gosto, tá bom? Ele tá aqui já. Ele tá aqui, ele tava ali segurando a minha comunhão com o cara, Henrique. é o último romântico. Tá, gente, o Henrique, tem eu e a Bia, eu vou mano, mas também o Henrique aqui, eu é um cara papo. Aí tem um outro episódio pra falar. Nossa, legal. comunhão Nossa, aqui. é interessante também, né? Tipo, o que gerou, né, a amizade de vocês, né? Sim, interessante sobre amizade. Fica aí. Fica aí a dica do episódio. Fica aí. Episódio especial, só meninos. Aí a gente atrás das câmeras. Dia da amizade. Mas aí seria legal vocês também falarem Com disso. certeza. E até falar como Verdade. isso aqui tudo aconteceu. Não, a Verdade. gente tem até exemplos, porque, tipo assim, fora de Cristo a gente gerava morte. Uma outra ainda. A gente se conheceu antes de Cristo, né? No mundão. Isso, e com Cristo, nossas Mentira. conversas, cara, surreal. Surreal. Surreal mesmo, meu Deus. Era coisa de, meu Deus, Mira. Passava horas. Horas, e se deixar até hoje, né? Esses dias mesmo entramos no carro, Samuel, cadê a minha noiva? Cadê a minha noiva? Pô, 3 horas no carro, pô, conversando. Sumiu, Festa, foi arrebatada. então. Costumo. Falando um pouco sobre o que a comunhão gerou em mim, e eu pude provar muito disso esse ano, né? A comunhão me fez confiar nas pessoas, sabe? Porque eu vim pra conhecer Cristo, só que eu era uma pessoa que não confiava muito nas pessoas. Eu era muito, tipo assim, desconfiada mesmo. Não falava sobre como eu tava me sentindo, nem conseguia falar essas coisas assim. E quando eu aceitei Jesus e comecei a caminhar, eu achei que isso tinha destravado. Melhorou muito, desde que eu fui pra igreja, melhorou muito. Só que esse ano eu vi que tinha certas coisas que eu não conseguia falar ainda. E Cristo trouxe pessoas na minha vida, e trouxe situações que me fizeram entender que tem pessoas que a maioria das pessoas, e quando a gente está em comunhão, as pessoas querem o nosso bem, não querem o nosso mal. Então eu pude provar de uma confiança muito grande de falar e de poder compartilhar de uma mesa realmente com pessoas que me ouviram e se importaram, choraram comigo e trouxeram ainda Cristo para aquela conversa, sabe? Então, a confiança me gerou também crescimento. Eu acho que não tem como você crescer se você não tá, assim, escutando outras pessoas, se você não tá desenvolvendo com outras pessoas. Então, me fez crescer nisso.
E no ambiente, aquilo que a gente já falou sobre a atmosfera, sobre você estar ali, todo mundo com o mesmo pensamento e mudar o ambiente, que nem o Samuel falou. O ambiente, quando tem Cristo, não fica a mesma coisa, não permanece da mesma maneira. Então, quando tá todo mundo ali com uma forma de pensar, que nem a Beli citou também da conferência, muda todo o ambiente. A gente tava fora, quando a gente entrou, o negócio mudou totalmente. E não é sobre o lugar, mas sobre o que nós carregamos, o que nós temos, né? E a gente tava até lendo na Bíblia esses dias um estudo que a gente não chama a presença do Senhor. Tipo assim, a gente tá aqui nesse lugar agora, Espírito Santo, vem aqui sobre esse escritório. Mas a presença do Senhor já está aqui porque nós carregamos a presença do Senhor em nós, sabe? Então, o ambiente é isso. Quando a gente carrega o Senhor, o ambiente muda. E sobre o corpo, também é isso que você falou, e também sobre crescimento, né? Sobre multiplicação. O nosso corpo ali, o corpo de Cristo, cresce cada vez mais quando a gente está em comunhão. A gente pode ver isso. Quando você chegou a classe de novos membros, aí chegou a gente também no evangelismo, e foi crescendo, foi se expandindo. Aí veio tem a intercessão, a gente se junta, aquilo cresce. Então, para mim, a comunhão no corpo gera crescimento, gera evolução, expansão, né? É isso. Expansão. Esticar. Pra mim, no pessoal, comunhão, ela gera, igual o Samuel falou, exposição. Eu acho que isso daí seria um dos pontos mais altos pra mim. Que a exposição, assim, a exposição na mesa com o corpo que tá em comunhão com o Senhor, ela gera vida. E esse negócio de você querer crescer mais, conhecer mais o Senhor, ele só vem mesmo no meio de muitas pessoas que querem conhecer o Senhor também. Então, realmente, isso pra mim, se eu não tô em comunhão com vocês, no caso, e me volto mais a ter comunhão, ou talvez a estar mais em outras mesas, eu não vou querer o Senhor, eu vou querer aquilo que todo mundo conversa. Então, isso aqui me gera mais vontade de conhecer mais, de falar mais, de estar mais perto do Senhor. Às vezes até com uma intenção errada, que é de, eu quero saber falar também. Mas depois isso leva você até um conhecimento de Cristo maior, né? Porque você se apaixona por Ele, porque você quer conhecer Ele pra falar. Só que aí depois você conhece Ele porque você quer conhecer Ele. E isso é muito real. Mas, enfim, a exposição que me traz para uma comunhão sincera, hoje eu posso chegar na Bia e falar, tô me sentindo dessa forma e isso daqui tá me acabando, e pra me levar pra um buraco mais fundo é muito fácil. E a Bia vem, ela ora sobre mim, ela ora comigo, e isso já me dá uma força, porque uma coisa que eu falo, gente, que é muito real e que me previne muito, eu falei assim, uma vez eu falei pra uma pessoa, até esses dias, eu falei assim, tem certeza que tu quer fazer isso? Pensa assim, tu já confessou isso aí? Tu quer ter que confessar de novo? Traz uma pressãozinha também. Sim. Então, a comunhão, pra mim, ela me traz até um olhar de... Eu não quero machucar o corpo de novo, entendeu? Temor. Um temor um pouquinho maior. Porque eu me senti muito mal, a gente tava até falando... Porque uma vez eu machuquei o corpo. Porque eu não tô diretamente ligada ao corpo, e até numa frente. O louvor, a nossa igreja, a gente fala que o carro-chefe da nossa igreja é o louvor. Então eu tô ali, a gente tá numa frente. E quando eu peco, eu não posso pensar mais só em mim. Eu não tô só me afastando do Senhor. Eu tô levando um corpo a sofrer. Porque se eu bato dentro do mindinho, todo o meu corpo sente a... Então, se eu tô me machucando, eu tô machucando todo mundo junto. E aí você tira esse olhar egoísta sobre a minha vida de pecado tá me destruindo e não a ninguém mais. E eu começo a olhar, a minha vida de pecado tá destruindo uma igreja inteira. E isso é muito pesado. Misericórdia. Mas é verdade. É verdade. E é isso, a comunhão é essa, né? Ela me traz uma responsabilidade, não só sobre a minha vida espiritual, mas sobre o corpo inteiro. E isso não serve só pra quem tá no louvor, não, tá? Quem tá pregando, pra todo mundo. Porque é o mesmo corpo, né? É o mesmo corpo. Até quem tá sentado. Exatamente, até quem tá sentado. Quantas vezes a gente já não esteve num momento de adoração onde algo ou alguém não estava no mesmo feeling e a coisa não foi pra frente porque a pessoa não se quebrantou. Sim. Isso. Não é dizendo que a presença do Senhor só vem quando a gente quer.
Mas é sobre aquele lugar de adoração. O avivamento ele só vem, né? O mover do Senhor só vem quando tá todo mundo com o coração pronto para receber aquilo. Porque o mover do Senhor de verdade, quando a maioria, não tá pronto, aquele pode ser queimado. E a misericórdia do Senhor não quer isso, né? Então, enfim, para mim é isso. A comunhão, ela traz uma responsabilidade sobre o corpo. Sobre o ambiente, a Raquel, ela deu um testemunho falando sobre o que tinha diferente, né, na Thay, em mim. E uma coisa que o Senhor me levou muito a pensar foi, por que não antes? Porque aqui no escritório tem muita gente crente. Muita mesmo. Crente. Não tô falando cristã, crente. Muita gente crente. E aí o Senhor, ele foi me lembrando de momentos onde a Raquel e a Thay estavam em comunhão, numa conversa. E aí me levou também a lembrar de um dia que a gente ficou até muito tarde aqui conversando, a gente até chegou atrasada no curso de segunda-feira. E as 3 sentadas numa mesa, sem julgamento, sem nada, e e ela falou assim, não tá calmo, tipo, o lugar não tá calmo, não é assim durante o dia. Aí eu falei assim, verdade, né? Mas por quê? Não tinha mais ninguém. Só tava todo mundo ali conversando em um só propósito. Expor o Senhor na mesa. E o ambiente mudou. É muito diferente eu vim aqui num sábado pra gravar e eu estar aqui a semana inteira, de segunda a sexta, trabalhando. Por quê? Porque a pessoa, nós levamos, igual a Bia falou, né? O Espírito Santo. Então, nós estando em comunhão plena com o Espírito Santo e uns com os outros, muda totalmente a paz que traz sobre o lugar, a alegria. E é isso. E sobre o corpo é isso também. Não tem nem muito o que falar mais. Já falei durante os outros 2. Aqui a Bia falou, né? Onde Cristo está, não tem como permanecer. Sim. E ver que você faz outras pessoas sentirem isso também. Sim. Outras pessoas que talvez não estejam na mesma, né, comunhão, assim. Testifica isso em você. Né? Elas sentaram com a pessoa e, a pessoa sentiu na hora que tem algo de diferente, sabe? Muito, muito importante isso. As pessoas sentem isso, né? E outra coisa, muda até o comportamento de pessoas que não querem estar em comunhão. Sim. Muito diferente. Não sei se vocês já ouviram isso, mas, quando você tá aqui, parece que tudo dá certo. Sim, quando você sai fora, tudo dá errado. Isso. Eu já recebi uma mensagem de uma professora falando isso. Você foi embora, as coisas tá um caos e não sei o que. E, não é você, não é sobre você. Mas é o que você carrega, né? Aquilo que você tá levando. A menina que trabalha comigo que fala isso. Você não pode desligar o teu computador que o bagulho começa a pegar fogo. Eu falo, vai, com quem tu tá andando, tu não tá só. Quem tá aí contigo? Quem tá contigo? Só sobrou a gente, né? As perguntinhas. Só. Eu tinha separado 3, mas eu acho que a gente respondeu uma, que é dá pra estar junto e não estar em comunhão. Dá. Respondemos, né? Respondemos. Qual a diferença entre isolamento e uma separação de Deus? Ficou confusa? Não. Ficou. Os homens querem responder primeiro? O isolamento. Isolamento e uma separação. Separação. Você quer separar um tempo com o Senhor. Ah, tá. Assim. Mas que eu faço. Não que o Senhor Isso, que vai, por exemplo, eu tô aqui esse tempo afastada porque eu tô em um tempo com o Senhor. Entendi. Mas, vivendo esse tempo, muito tempo, entendeu? Entendi. Eu acho que o isolamento é só quando você tá mal. E esse tempo com Deus você faz quando você tá bem. Mas, por exemplo, é um isolamento prolongado. Isso aí se caracteriza como isolamento também? Eu acho que não. A palavra isolamento já fala muito que é você que decide. Você que Isso sai mesmo. fora. Agora, Um exemplo, Cristo passou 40 dias de isolamento, Sim. né? Tipo assim. separado. Entendeu? Não isolado. Não isolado, Isso. entendeu? Separado do tempo com Deus, né? Com Deus. E ele estava bem. Ele não se isolou porque ele estava mal, né? Ele se separou, né? E aí Paulo, quando ele se converte também, a Bíblia fala que ele fica 1 ano ali pelo deserto, em locais ali, ensinando, crescendo, antes de ser consagrado, antes de ser... Paulo fica 1 ano longe de holofotes, longe de nada, só conhecendo o Senhor, sabe?
E o próprio Cristo, né? Você vê, ele tem multiplicações de peixes e depois ele vai se isolar, ele vai se separar com o Senhor. E ele tá bem, né? Eu acho que a parte do isolamento, aí você vai ver Elias na caverna, esses caras assim, eles se isolam porque eles estão mal. Exato. Aí eles correm pra fugir, né? Eu acho que é uma diferença. Se isolar não é a solução, se isolar. Deus não tá nisso, pelo contrário, Deus chama Elias pra sair da caverna. Mas também Deus chama, olha só, Deus chamava Moisés pro monte e era um momento de separação. É isso, entendeu? Deus chama você Deus para chama, separação, isolamento você decide. Você se coloca, né? Então eu creio que tem essa diferença. Isolamento não faz parte do Senhor e Deus quer que você saia. Mas separação, às vezes, Deus vai te chamar. É porque gerou essa confusão essa pergunta na minha cabeça. Por quê? Teve tempos na minha vida que eu achei que o Senhor estava me chamando por um momento, tipo, de estar mais isolada, de estar mais afastada. E amém, sim, acontece esse tempo, mas é muito fácil você confundir com isolamento. Isso. Porque isso vai entrando na sua cabeça e você fala, tô no meu tempo com Deus. Mas daqui a pouco você não quer mais estar com seus amigos, você não quer mais estar falando, você não quer estar mais se expondo, gerando, sabe? Qual é a sua motivação? Isso, entendeu? Então, no meu caso, foi isso que aconteceu. E eu vejo que isso acontece muito frequentemente com algumas pessoas que eu converso. Confundir o tempo de separação de Deus, de você estar ali com Ele, e o tempo de você estar isolada, você está sendo levada a ficar sozinha, né? A um lugar onde você se sente só. Eu acho que isso fala muito sobre o que a gente tem falado bastante, conversado, que é sobre solitude. Que solitude não é errado, mas pelo contrário, é um lugar ótimo de você conhecer mais o Senhor, estar em intimidade. Eu acho que isolamento e separação fala sobre isso. Quando você passa um tempo em solitude para conhecer mais o Senhor, eu creio que você está sendo separado um tempo ali. Sim. Agora, é muito fácil você confundir esse tempo de solitude com o isolamento, entendeu? Né? Exatamente. E quando você está em solitude, você continua em comunhão. Sim. Agora, quando você se isola, não existe comunhão, porque você está isolado do corpo, entendeu? Agora, quando você está separado, você continua no mesmo propósito. Você só está num momento mais profundo. O membro do corpo morre. O membro fora da atividade morre. Quando Deus falou para Elias falando, só eu fiquei e tal, né? Jezabel quer me matar, eu tô aqui sozinho, o líder do campo. Aí Deus fala, pô, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Entendeu? O que tu tá fazendo? Que tu tá achando que tá sozinho? Que tu Quem é você? Ele não tava em comunhão naquela hora. Ele se isolou, ele perdeu a comunhão com o povo, né? E aí, isso são características que mostram que você não está em solitude, que está solidão. Você começa a se vitimizar, você começa a olhar para as coisas de um lado ruim. Então, aí eu tô sozinha porque ninguém gosta de mim, porque ninguém quer falar comigo, eu não sei falar com ninguém, eu sou chata, só que e Deus, quando é um momento com Deus, não. Você tá benzão, entendeu? Você tá bem, você até fica bem, se não tava bem, fica. E te impulsiona a falar disso com outra pessoa. Por exemplo, se eu tenho uma revelação bombástica de Deus, eu não vou querer compartilhar. Tipo, né? Vou ficar aqui me guardando. Então, a gente pode dizer que o isolamento ele gera morte e a comunhão com Deus, a separação com Deus gera vida, né? Minha pergunta, né? Isso, falta só a minha pergunta, né? Ótimo. Vai ter que ser do Espírito Santo mesmo, gente, porque a que eu preparei eu não anotei. Lindíssimo. Na verdade, a gente anotou, a gente fez toda uma preparação algumas semanas atrás, então foram perdidas. Ai, Jesus, amém. Bom, então para terminar mesmo. A gente falou tudo que a comunhão ela era uma coisa mais no grupo. Agora, qual é a importância da comunhão individual que nós temos um com o outro? Para o todo. Como assim individual? Individual, tipo, eu posso ter comunhão. Existe uma comunhão com o corpo, se eu não tiver uma comunhão aqui, eu e a Bia somente, eu e você somente, eu e o Henrique, pra gente estar aqui. Tipo, em pequenos grupos. Isso. Né? Porque, por exemplo, a gente começou isso aqui, uma comunhão entre eu e a Belle. Sim. Aí depois foi gerado, vocês começaram uma comunhão assim. Vocês dois. E depois a gente se juntou. Sim. Aí depois vocês dois. Eu e o Henrique, a gente não se gosta. Não, na verdade, deles foi antes do que o grupão, né? Foi antes do grupão. Por isso que eu estou falando. Nós duas, vocês dois, eles dois
E aí, E aqui tem uma barreira. Aqui tem uma barreira. Aqui a Eu gente sempre- não se Mas eu sempre encontra, tive não. enxertado nessa videira aí, porque eu sempre fui fã de vocês. Do podcast. Verdade. Fã número 1. O Henrique que é o intruso. É, o Henrique tá bom. Não, sai fora. Detalhe, o Henrique é o que trabalha mais. É o que trabalha mais no Ele vídeo. trabalha mais. Coitado. Legal essa pergunta. Legal. A gente tava falando disso, né, amor, esses dias, né? A Bia se perguntou por que em alguns casos Jesus levava Pedro, Tiago e João, por que em alguns casos eram os 12, por que em alguns casos era Jesus e João, sabe? Ele tinha comunhão com todos, é óbvio, mas por que em alguns momentos ele separava alguns, né, para passar? Por que será, né? Aí, claro que a gente entende que é mistério, mas o discipulado de Cristo envolve você saber discernir tempos para você se aproximar de certas pessoas e, tipo, eu tenho a minha comunhão com a Bia, mas agora o Espírito está me levando é eu e o Henrique agora. Então eu vou focar na comunhão comigo e com o Henrique, que a gente precisa viver algo, aprender algo do Senhor junto. E a gente está vivendo como um corpo junto. Mas eu creio que se Cristo foi levado a ter momentos especiais com pessoas especiais, eu creio que a gente também vai ser levado para isso. Sim. Eu vou tirar muito pela minha amizade com a Belle. Tipo, acho que foi uma amizade mais assim, depois foram surgindo outras, mas mais profunda que eu fui entrelaçando ali. E Me sinto tão amada, isso faz. eu acredito que, tipo, por exemplo, na nossa conversa a gente abriu várias coisas, a gente se expôs, a gente foi conversando e falando que não estava bem, isso também. Isso foi gerando algo entre nós. E, por exemplo, eu aprendi muito com você, ouvi muito você, e essa que a gente criou de confiança, de aprender uma com a outra, vai sendo gerado para outras pessoas depois. Sim, sabe? nossa, verdade. E acredito que seja isso. A gente aprendeu aqui, vai aprendendo aqui E um vai com o passando outro. pro corpo, né? E aquilo que eu aprendi com ela, aquilo que ela aprendeu comigo, algumas coisas ficam e a gente vai levando. Sim, nossa, verdade. Tipo, não tem como estreitar laços com todos. Uhum. Mas os que eu estreitar, aquilo que eu ganhar, eu posso compartilhar com todos, né? Eu fiquei muito feliz, tipo assim, na noite de testemunho, o homem foi muito citado, não tem jeito. E eu lembro que eu cheguei na igreja e eu falei isso já. Eu senti Deus assim, se aproxima do Henrique, se aproxima do Henrique, dá teus pulos. E o Henrique falava muito pouco e os nossos papos eram, e aí, como que tá o treino? Nossa, nada a ver. Cara, a gente gastava às vezes 10 minutos sofrendo, falando de academia. E eu tipo, não treino, eu não vou E pra academia. detalhe, Henrique parou de treinar também. Parou de treinar. O ambiente aí, ó, influenciando. Não, me ajuda a treinar, irmão, por favor. Não, eu preciso voltar também. Então a gente volta junto. Voltemos. Aí, Voltemos, eu também. eu senti Deus, né, me forçando ali, me conduzindo a ter essa comunhão. Então, ele gostava de basquete, então fui falar de basquete, a gente foi conversar de empreendedorismo, fui jogar basquete com ele, então eu investi naquela comunhão com ele e aquilo, né, graças a Deus foi edificando a vida dele. E aí eu lembro quando a gente estava no retiro, aí ele compartilhou que tinha um amigo, né, que você tinha um Eric, né, um amigo que a gente começou a falar do evangelismo, tu falou, não sei se é pra mim, não sei o que, a gente falou, pô, tu já tá evangelizando seu amigo, né? E hoje o amigo dele também é meu irmão na fé, né? O Eric se converteu, se batizou. Então, a nossa comunhão, né, gerou ali um fruto dele na vida do Eric, que também a vida do Eric tem gerado em outras pessoas. Aí hoje o Henrique também é uma bênção na vida do Victor, do PH, dos meninos, né? Então, uma comunhão que a gente se estreitou e a gente teve e hoje compartilhou com o corpo, né? Multiplicou com o corpo, é isso que você falou. É verdade. Muito real. E até um adendo, por exemplo, a gente tinha uma coisa em comum, que era o basquete. Uma coisa em comum. E aí do basquete saiu um grupo Bascrente, que já não é nem só mais o nosso pessoal, a nossa igreja, mas tem pessoas de outras igrejas, irmãos de outros ministérios. E você vê como isso que começou tipo assim, com você ouvindo a voz do Senhor, a voz do Espírito, falando para grudar assim, chegar mais em mim. E essa comunhão gerou muitas coisas. Então, só disso dá para perceber que a comunhão individual ou um discipulado gera vida no corpo como um todo, né? Sim. Uma coisa que aqui comigo, pelo menos, quando eu voltei pra igreja, voltou eu e eu arrastei uma amiga minha, que é a Gabi. A Gabi hoje tá em outra igreja, mas continua indo na igreja, por amor de Deus. E a gente começou um grupo de devocional.
muito louco, porque foi assim que a gente se aproximou mais, né? Então a gente começou, eu e a Gabi. De repente a Thay entrou. E aí depois a minha irmã entrou, aí a Bia entrou. E aí a gente foi crescendo. Trouxe a Duda, trouxe um monte de gente. Um monte de gente. E a gente foi ali tendo uma comunhão uma com a outra, né? De ler a Bíblia, porque tava todo mundo aprendendo juntos e ninguém sabia como ler a Bíblia e entender. Cada uma falava ali a sua ideia do o que o Senhor estava ministrando no coração. E daí surgiu amizades verdadeiras, né? Que estão juntas até hoje. Inclusive foi daí que eu, a Bia, a Mari e a Thay saímos. E a gente vê que a palavra do Senhor foi explanada de um jeito que até uma das tias da Thay veio e começou a fazer devocional também. Hoje ela não tá na nossa igreja, também não sei qual igreja que ela tá, mas ela continua lendo a palavra, isso a gente sabe. E isso é muito legal. Essa foi uma comunhão que a gente teve um a um, que foi virando de... Sim. Uma foi compartilhando com a outra, com a outra, com a outra. E hoje tá todo mundo aí com a palavra. Sim. Eu posso ver... Por que eu falei eu fiz essa pergunta agora respondendo? Tu já respondeu? Não. Respondi, meio que respondi, né? Quando Quer responder? Comentei aqui. Não, acho que eu comentei já. Já respondeu? Não, respondi. Respondeu. Falando do basquete, sobre como o individual gerou vida no corpo como um todo, né? Então você respondeu. Mas eu fiz essa pergunta porque o nosso grupo de amigas, as 4, sempre havia um momento, e até hoje a gente ainda tem, que a gente se sentia mais excluída. E aí a gente teve uma vez muito específica que o nosso conselho para a pessoa que está se sentindo excluída na hora foi: o que acontece? Você é muito próxima só de mim, mas você não conhece ela, você não tem momentos sozinhos com ela e nem com ela. O que gerava, às vezes, eu saber muito da vida da Bia, ou saber muito da vida da Thay, ou muito da vida da Mariana, e uma de nós do grupo não saber de nada, tipo, sempre tá de fora. Então, o que a gente aprendeu, assim, nessa amizade das 4? Não tem como as 4 estar em comunhão O tempo todo. plena se a gente não tiver momentos um a um, uma com a outra, entendeu? E a partir daí a gente começou, né, a sair mais, tipo, só eu e a Bia, ou só a Bia e a Thay, só a Bia e a Mari, assim, enfim, todo mundo. Então, pra mim isso é importante porque com a caminhada a gente vai tendo umas visões, às vezes, de, eu não tô junto, por mais que eu esteja no mesmo objetivo. Mas se eu não tirar esse tempo de falar, de conversar, de conhecer vocês, a ideia é que eu vá me esfriando mesmo até o ponto de eu me sentir isolada, sendo que eu não sou, e eu sair fora. Entendeu? Então essa foi a intenção da pergunta. Entendi. Mas muito legal, eu adorei as respostas. Bem, demais. Então, qual é a conclusão, Samuel? Você que gosta de concluir coisas. Qual é a conclusão desse Sabe o episódio? pior? Sabe o pior? Eu falava no trabalho, deixa a conclusão comigo. A introdução é a conclusão, eu gostava muito. Eu gostava também da introdução da conclusão. Nossa, eu amava fazer. Pra mim, a conclusão ainda era melhor. A conclusão é quando você pode dar um palpite, você pode fazer algo seu, né? Tem tom erro. Aí, ó, descobrimos o que é que ela tava fazendo. Tempero. Tempero. A conclusão, eu acho que comunhão é uma questão de sobrevivência. Do corpo, como indivíduos, como filhos de Deus, como igreja. Comunhão é uma questão de vida ou morte, é seríssimo. Uau. 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 Meu Deus, Samuel. Quem tá aí Quase foi. Tu não Quase está deu. só, quase. Esses somos nós. Em comunhão. Somos nós. Essa é a nossa realidade, em comunhão em Cristo. Em comunhão uns com os outros. Amo vocês. Amo vocês. E até você falou que comunhão é uma escolha, mas comunhão também é, tipo assim, você vai entender que vai ser muito difícil e você vai escolher afiar o ferro, né? Afiar o ferro ali com o seu irmão. Que é difícil. Às vezes é difícil. A comunhão não se constrói de um dia pro outro. Na comunhão você perde muitas coisas. Comunhão você perde muitas coisas. Tipo assim, Mas ganha outras. Ganha outras, né? Vou perder tempo assistindo um filme sozinho, muito legal. Mas eu vou ganhar um tempo jogando basquete com o Henrique, noite de sono. Aí, claro que entra o equilíbrio e a moderação, mas pra comunhão você não é construir de um dia pro outro. Não é construir de um dia pro outro. Fácil. E é necessário renúncias pra você construir uma comunhão comigo. É isso. Assim como do Senhor. É isso.
Quem vai orar de vocês dois? O Samuel deu a conclusão, Henrique. Eu agora, oro. né? Oxe, é o intercessor do século. Aleluia! Glória! Segura aí, gente. Segura aí. Eita, Deus, fala. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eu gostaria de agradecer a Ti, Jesus. Agradecer a Ti, meu Deus, por esse episódio, Senhor, por essa gravação, por essa comunhão, Senhor, por a vida de cada um aqui que está assistindo ou de nós que estamos aqui na mesa, Senhor, pois nós podemos provar, Senhor, da Tua bondade, Senhor, do Teu amor, Senhor, com as nossas vidas, colocando pessoas tão agraciadas, pessoas, Senhor, tão abençoadas, Jesus, das quais nós podemos compartilhar, das quais nós podemos se expor, Senhor, e podemos provar, Senhor, da cura, Senhor, através da vida de pessoas, meu Pai. Muito obrigado, porque estar em comunhão contigo, Senhor, é o nosso maior objetivo, estar em comunhão contigo é o que nós desejamos e buscamos cada dia mais. Mas o nosso desejo, Senhor, é aprender mais contigo cada dia, aprender mais, Senhor, como estar firme, como estar enxertado na videira, Senhor, aprender mais com o Senhor sobre como o amar mais, como amar mais os irmãos, Senhor. Eu oro agradecendo, Senhor, por esse episódio, que o Senhor venha abençoar essa equipe, que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada um que está vendo, Senhor. Peço que o Senhor venha também, Senhor, prolongar, Senhor, esse projeto, abençoar esse projeto, Senhor, como um todo, que venha gerar vida, Senhor, que venha gerar vida em cada um que assiste, venha gerar vida em nós que fazemos parte, que participamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, obrigada por esse momento de comunhão que você aí de casa teve conosco. E até o próximo episódio. Ah, Calma, e não esqueça. Fala tudo. Fala Não, tudo, fala tudo. tudo, Então fala tudo. todo mundo, então. Faltou comunhão. Faltou, vai. Ó, comunhão, mesmo espírito. Deixa o likezinho. Likezinho. Ativa deixa o um sininho. like, se inscreva aí no canal. Compartilha no Comenta. Insta. Segue lá, Comenta, arrasta pra cima. Inscreva-se. Leva 5 segundos. Sempre quis Isso. falar isso. Leva 5 segundos. Eu vou contar, vai. 1, 2, 2, 3, 4. Se inscreveu! Isso aí com um notebook bem lento, né? Bem lento, não. Bem Isso aqui lento. é Motorola. dando... Olha, e gere comunhão, compartilhando com quem você quer ter comunhão. Pegou esse marketing Pegou, espiritual, esse marketing foi ótimo. fundamentado na palavra. Ô, Glória! Beijão, gente. Até mais. Tchau, tchau.